subi para o YouTube a gravação, né? E aí hoje, quando eu fui colocar o material para vocês no Siga, que eu verifiquei que estava sem o link da gravação na aula passada. Então, eu subi lá, já está agora com a gravação, mas por esse motivo, eu prorroguei a entrega, tá? Então, a entrega que estava para hoje, para quem ainda não fez, pode fazer até sexta-feira essa entrega, porque como eu não tinha atualizado a gravação, e eu sei que é difícil fazer exercício sem a gravação, né? Então, agora que terminou de processar lá no YouTube, é aquele link que eu mandei lá no grupo, e também estou falando com vocês e estou colocando aqui, disponibilizando também o vídeo no Siga. Aula 5, gravação, tá? Então, por esse motivo, ficou até sexta-feira. E aí vai acumular com a aula de hoje. Então, se puder, para quem ainda não tiver feito, façam ainda antes de sexta-feira, tá? Deixa eu só colocar aqui, link externo, YouTube. Pronto, já está lá no Siga também, a gravação da videoaula. Eu acho que eu fiz uma besteira, deixa eu ver se dá tempo para corrigir data, eu estava associando a áudio errado, beleza. E aí também a gente já está com bastante aula, a gente hoje já é a nossa aula 6, e aí já chega também a hora da gente fazer uma avaliação, não necessariamente uma prova, mas uma avaliação. E aí a gente vai aproveitar para fazer finalmente essa avaliação no presencial. Não é uma prova em si, mas nesse encontro vocês vão receber uma atividade que aí é o recomendado que vocês tenham no material. Vai ser no dia 17/5. Então, a nossa primeira avaliação vai ser no dia 17/5. Deixa eu escrever aqui no chat, já se programem. Presencialmente no laboratório 221. Já agendei também. 221, que fica no BMT. Vamos para Tapajós, a gente se encontra lá às 19. Então, aí vai ser a nossa primeira avaliação. Hoje, aí vai ter o conteúdo de hoje, mas o conteúdo também da próxima aula, do dia 10, que vai ser ainda remoto, e no dia 17 a gente faz encontro presencial e avaliação, mas não se preocupe, nada de mais, nada de prova, cobrando conteúdo, não, só uma atividade que aí precisa de conhecimento dessas aulas que a gente teve remotamente, certo? E aí, vamos lá, a gente pode começar agora falando sobre planejando e controlando os riscos do projeto. Então, o que a gente já viu até a aula de hoje? Só fazendo uma retrospectiva. A gente viu a parte inicial, depois a gente viu o gerenciamento de escopo, gerenciamento de prazo, gerenciamento de custo, é isso, né? Prazo, a gente viu o tripé, prazo, custo e escopo. Na aula passada, vocês ficaram com a atividade para fazer, deixa eu só relembrar aqui, que eu acho que era para fazer o orçamento do projeto. Deixa eu ver aqui, só para ver se eu não estou confundido com outra turma. Não, isso mesmo, ficaram para fazer o orçamento do projeto. Era a atividade. Então, a gente já fez cronograma, já fez escopo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de riscos do projeto. O principal risco de um projeto é ele não dar certo, por algum motivo. Seja porque ocorreu algum grande problema e não foi possível contornar, ou porque estourou prazo e o cliente disse que não queria mais, ou porque o projeto não atendeu. Então, o primeiro grande risco é não dar certo. Só que o trabalho do gerente é ele conseguir prever os possíveis riscos e ter planos para gerenciar esses riscos, caso eles aconteçam, ou se tiver como evitar. Mas a gente costuma dizer que tudo na vida tem risco, né? Viver já é um risco.
Então, não existe um projeto sem risco. Desde o fato, por exemplo, vocês decidem fazer o curso de computação na UFOPA. Para o objetivo final é ter o diploma. Só que entre ter o diploma e vocês começarem o curso, tem um prazo ali para vocês concluírem, né? Tem lá os 4 anos e meio, 5 anos para concluir o curso. Nesses 4 anos e meio, 5 anos, pode ocorrer várias coisas, né? Vocês podem reprovar uma quantidade grande de disciplinas, vocês podem começar a trabalhar e ser difícil conciliar as atividades do trabalho com o ensino. Esses são riscos que podem acontecer, e aí vocês precisam ter atividades, ter planos, ter atitudes para tentar minimizar esses riscos, né? E existem aqueles riscos que esses são muito difíceis de serem previstos. Se a gente pensar qual foi a universidade que se preparou para uma pandemia, que tinha o risco de ocorrer uma pandemia? Provavelmente nenhuma, porque isso era algo tão remoto, tão distante de acontecer, que a maioria das organizações não tinha nenhum planejamento de risco. O que acontece se ocorrer uma pandemia? E aí, o que aconteceu? As organizações, as universidades, todos os setores, o próprio governo, ele teve que tomar ações diante do ocorrido, né? A pandemia já aconteceu e ele tem que começar a tomar ações. A pandemia aconteceu, todos os alunos e professores foram enviados para casa. Depois teve um processo de se preparar para as aulas remotas. E aí, estamos há 2, 3 semestres nesse ensino remoto. Foi planejado? Não foi. Tinha algum plano que dissesse, se ocorrer uma pandemia, então o ensino vai ser remoto, os professores devem agir assim, assim, assim? Não. As atitudes, as ações, elas foram tomadas de acordo com o que estava acontecendo e tinha que tomar ações para tentar contornar. No projeto, no mundo do gerenciamento de projetos, o cenário ideal não é esse. O cenário ideal é aqui. Tem no momento de planejar, de tentar prever os riscos do projeto, pensar em ações para tentar ou evitar esse risco, ou tentar contornar esse risco, ou ter um plano para ser acionado se o risco acontecer. Então, no mundo do gerenciamento de projetos, não é ideal a gente ser surpreendido com algo e aí ter que tomar decisões. No mundo do gerenciamento de projetos, o ideal é, se o risco se materializar, eu tenho um plano que me diz o que eu devo fazer caso esse risco aconteça, né? E aí, a tarefa do gerente de projetos é fazer isso, é tentar pensar nos riscos que podem acontecer, no que poderia ser feito caso aquele risco aconteça e tentar planejar. Então, o objetivo dessa fase de gerenciamento de riscos é planejar o gerenciamento dos riscos de projeto. E aí a gente já começou a falar sobre riscos, mas faltou um conceito inicial sobre o que são riscos. Né? O conceito que risco, se a gente for pensar, é tudo aquilo que pode dar errado. Então, ao planejarmos o escopo, o tempo e o custo do projeto, a gente tem que se perguntar e o que pode dar errado, né? O que pode acontecer que vai inviabilizar meu cronograma? O que pode acontecer que vai inviabilizar meu orçamento? O que pode acontecer que vai inviabilizar a continuidade do projeto? Por exemplo, a gente está no momento agora de muita alta de preços, né? Então, os custos, a logística das coisas está muito mais caro, porque a gasolina está muito mais caro, os produtos estão se tornando cada vez mais caros. E, por consequência, se a gente pensar, muitos empresários que têm projetos, muitas pessoas que têm projetos, elas estão sendo impactadas, né? Alguém que tem uma empresa, ela está sendo impactada porque ela está comprando coisas mais caras ou porque a logística dela encareceu. E aí, quando ela planejou aquilo, provavelmente ela não estava contando com uma alta tão grande assim nos preços. E ela vai precisar reagir a isso. Se ela tem um planejamento que diz o que ela deve fazer caso aumente muito os custos dela, ela vai poder recorrer a ele. Então, o
gerente de projeto, o líder de projeto, o que ele precisa fazer é saber que existem riscos e que ele precisa planejar ações para que ele saiba como agir caso ele se materialize. Então, se a gente tiver que dar um conceito sobre risco, a gente poderia dizer que riscos são eventos ou condições incertas, que se ocorrerem, têm um efeito negativo ou positivo sobre o projeto. Veja aí que tem uma novidade aqui nessa fala, né? Que eu estava falando muito sobre risco negativo, sobre algo que vai fazer com que dê errado. Mas pode ser um risco positivo também, alguma coisa que não estava prevista inicialmente, aconteceu e de repente se torna uma oportunidade. Mas o fator de preocupação maior do gerente de projetos vai ser os riscos negativos, né? Aqueles que impactem negativamente o projeto dele. Importante entender que os riscos negativos de um projeto podem ser substancialmente reduzidos, ou seja, é importante que o gerente de projetos ele mapeie os riscos para tentar reduzir o impacto caso eles aconteçam ou para tentar eliminar o risco. Por exemplo, se ele verifica inicialmente que ele tem um projeto e que esse projeto ele tem poucas pessoas e cada pessoa é como se ela não tivesse um backup. Por exemplo, eu tenho um projeto de desenvolvimento e aí o Lucas é a única pessoa que sabe trabalhar com front-end. A Crislane é a única pessoa que sabe trabalhar com banco de dados, né? A Niele é a única pessoa que sabe fazer integração. E aí vejam aí que eu estou usando muito o termo única pessoa. Um gerente de projeto que tem uma equipe assim, ele de cara ele sabe que ele tem um risco. E se acontecer alguma coisa com o Lucas? E se o Lucas adoecer, quem é que vai fazer front-end? E se a Crislane pedir demissão, quem é que vai fazer banco de dados? E se a Aniele precisar se afastar para fazer um tratamento, quem é que vai fazer a integração? Então, de cara, ele não tem uma segunda pessoa para assumir. Então, esse projeto aí ele já mapeou um risco. O que o gerente de projeto vai fazer? Se ele puder, ele tem que evitar esse risco. O que ele vai precisar negociar? Ele vai precisar ter mais pessoas na equipe. Não dá para ser somente o Lucas a única pessoa que entende de front-end na equipe. Não dá para ficar o banco de dados somente com a Crislane e ninguém mais entende aquilo, só ela. Por quê? Porque eu tenho um risco. Se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, quem é que vai fazer? O projeto vai ser impactado, o cronograma vai ser impactado. Até eu conseguir contratar outra pessoa, vai demorar. Ou, por exemplo, o líder de projeto, ele tem na equipe, e aí tem uma funcionária que ela está grávida. E aí ele sabe que ela vai precisar se afastar daqui a 4 meses. Esse gerente de projeto já sabe que tem um risco, e é um risco que vai acontecer, já não é nem um risco, é uma certeza, daqui a 4 meses ela vai se afastar. Ele precisa já prever no projeto dele que daqui a 4 meses ele precisa ter uma pessoa para substituir aquela funcionária, no período que ela tiver de licença. Então, o gerente de projeto, o que ele precisa fazer? Ele tem que se preocupar com os riscos, porque estudos quantificam que uma redução de 90% dos problemas de um projeto é a partir do gerenciamento de riscos. Então, o que os estudos dizem? Que se for feito um adequado gerenciamento de risco, a chance de ter problemas no projeto diminui até 90%. Porque os riscos, eles são inevitáveis, e se não forem bem gerenciados, podem levar o projeto a fracasso. Ou seja, tudo tem risco, tudo que eu vou fazer na vida, se eu saio de casa, eu já estou correndo risco de ser atropelada, de acontecer alguma coisa comigo, de ser assaltada. Quando eu levanto, eu corro o risco de cair. Quer dizer, a vida, ela é um grande risco. Agora, você pode tomar atitudes para tentar minimizar. Para eu tentar evitar ser atropelada, se eu olhar para os dois lados da rua e me certificar que não está vindo nenhum carro, eu já minimizo bastante o risco do que atravessar a rua sem olhar, né? Então, gerenciar riscos significa também tomar atitudes para evitar um risco, não vou zerar. Um bom exemplo foi o que ocorreu na pandemia. Usar máscara era uma forma de minimizar o risco de contrair a Covid. Vai zerar? Não vai. Mas se a pessoa tiver máscara, usando a máscara, ela está correndo menos risco do que aquela pessoa que está sem máscara naquele ambiente que nós estávamos de
uma proliferação muito alta do vírus. Estou falando agora, que agora a gente já tem um cenário que parece que está melhorando, graças a Deus. Mas no auge, em 2020, 2021, se todos estivessem sem máscara, você minimiza, você aumentaria muito a chance de contrair. Agora, as vacinas. As vacinas, quando você faz o esquema vacinal, você diminui o risco de agravar. Não zera, mas você tomou uma atitude para minimizar aquele risco de adoecer gravemente. Então, risco existe, tem que ter a consciência. Agora, um bom gerente de projeto, ele precisa saber os riscos que o projeto dele corre e ter planejamentos para tentar impactar o projeto da melhor forma possível. E como é que faz o gerente de projetos para gerenciar o risco segundo o PMBOK? Bom, primeiro ele vai seguir aquele passo a passo que a gente bem conhece, né? Um fluxo. Primeiro ele vai identificar os riscos, depois ele vai fazer uma análise qualitativa dos riscos, depois ele vai tentar fazer uma análise quantitativa dos riscos, vai planejar a resposta e vai monitorar e controlar. E isso talvez seja o mais importante, porque muitas vezes o gerente de projetos até faz o planejamento de riscos, só que ele esquece da fase de que ele precisa ficar monitorando e controlando para verificar se aquele risco está com uma tendência maior ou menor de acontecer. Né? Por exemplo, eu tenho risco de atraso em uma determinada atividade, porque é a primeira vez que a equipe vai fazer a integração da forma do pagamento com o PicPay, com um banco. É a primeira vez que a equipe está trabalhando nessa parte de fazer pagamento. E ele tem um risco, porque ninguém nunca fez isso. O gerente de projeto, além dele saber que tem esse risco, ele tem que ficar monitorando constantemente essa atividade para ver se a equipe está tendo problema, se ela está no prazo, se ele vai precisar reforçar a equipe, se ele vai precisar pedir mais prazo. Então, uma das fases mais importantes também é o monitoramento e controle. Não é só planejar, é também monitorar e controlar. Costuma-se dizer que o brasileiro, por ele ser otimista, ele não é tão bom assim em gerenciamento de risco. E por quê? Porque diz que a gente costuma dizer assim, se alguém fala alguma coisa que pode dar errado, olha, pode ser que esse teu sistema atrase, porque o Lucas está com a produtividade baixa. Qual é a tendência do gerente? É minimizar a situação. Não, mas amanhã ele vai estar bem. Vira essa boca para lá, isso não vai acontecer. Por quê? Porque, às vezes, o excesso de otimismo faz com que a gente tenha problemas. Para fazer uma boa gerência de riscos, você não pode ser tão pessimista, mas você também não pode ser tão otimista. Você não pode acreditar, partir da premissa que tudo vai dar certo. Você tem que partir da premissa que tem coisas que podem dar errado e olhar para essas coisas que podem dar errado. Eu vou abrir uma nova filial da minha empresa. É um projeto, né? Daqui a 2 meses eu vou abrir uma nova filial da minha empresa. Daqui a 2 meses eu vou contratar mais 10 pessoas, porque eu quero expandir o meu negócio. Eu tenho um projeto. Só que o gerente ele vai precisar olhar para isso e verificar quais são os riscos disso. Será que o momento da economia está propício para fazer uma expansão? Será que nesse bairro ali onde eu quero abrir uma nova empresa, será que tem público? E se eu não tiver o rendimento para manter aquele negócio, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu vou dispensar funcionário? Eu vou pedir um empréstimo? Eu tenho que como manter essa nova filial durante 1 ano tendo prejuízo? O gerente de projeto ele sempre vai ter que fazer essas perguntas e, né, como eu estava brincando, mas é uma brincadeira, mas é real, eu tenho que ter um olhar pessimista mesmo, eu tenho que pensar assim, e se der tudo errado, né? E se eu reprovar em todas as disciplinas desse semestre, qual é o plano que eu vou fazer para tentar recuperar isso e conseguir me formar a tempo? E se eu conseguir um emprego de 8 horas, como é que eu vou conseguir conciliar com as 6 disciplinas? Será que eu consigo conciliar um emprego de 8 horas com 6 disciplinas?
Será que não é melhor eu pegar menos disciplinas e vou levar mais tempo para me formar, mas vou conseguir me dedicar e aprovar em 3 disciplinas por semestre? Em vez de fazer 6, eu vou fazer 3, porque semestre eu estou trabalhando e está difícil pegar essa quantidade de disciplinas e estou reprovando muito. Então, fazer o gerenciamento de riscos é olhar para isso e começar a se questionar. E não também se deixar intimidar pelos riscos e traçar planos para contorná-los. Então, no planejamento de riscos, qual é a primeira... O que tem que se fazer? Primeira coisa, definir uma metodologia. Definir as abordagens, as ferramentas que eu vou fazer para fazer essa gestão de riscos. Depois, eu vou designar pessoas e esclarecer as responsabilidades de cada uma nesse planejamento. Eu vou precisar designar um orçamento para isso também, porque muitas vezes, para tratar ou para minimizar um risco, eu preciso gastar. Eu vou precisar dedicar tempo para isso, né? Porque é uma das atividades mais importantes do gerenciamento de projeto, é fazer isso. Eu vou precisar estabelecer os pontos para revisão de tolerância aos riscos. Eu vou precisar contar para meu cliente que tem riscos também envolvidos. E eu vou precisar fazer isso no formato de documento. Eu vou precisar apresentar formalmente isso. Olha só, gente, um risco. No meio da aula, os cachorros dos vizinhos começarem a latir e atrapalhar e vocês escutarem um monte de latido no fundo. Isso é um risco da aula remota. Se a gente estivesse no presencial, talvez isso fosse minimizado, porque na UFOPA, cachorro não tem muito gato, né? Mas cachorro não tem. Seguindo no planejamento, o que o gerente de projeto precisa fazer ainda? Ele precisa verificar a probabilidade do risco se materializar, ele acontecer, e o impacto no projeto se ele acontecer, né? Porque às vezes é um risco baixo, mas é um impacto muito alto no projeto se isso acontecer. Imagina a pandemia novamente. Os projetos que estavam em andamento, as construções de prédio, os softwares que estavam sendo desenvolvidos. Acontece uma pandemia. Era um risco baixíssimo disso acontecer. Tão baixo que eu acho que a maioria dos projetos nunca previu isso no seu gerenciamento de riscos, né? Na sua lista de riscos que poderiam acontecer, eu acho que não tinha lá. Mas o impacto dela nos projetos, de certo, foi muito alto. Então, às vezes o risco, a chance dele acontecer é muito baixa, mas se ele acontecer, ferrou. Eu estou, por exemplo, estou construindo um prédio novo aqui em Santarém. Aqui em Santarém já teve terremoto? Que eu saiba, não, né? Agora, imagina o impacto na construção se um terremoto acontecer. Então, o risco é muito baixo de acontecer, porque a gente está numa área que não é área de terremoto. O Lucas está dizendo que já teve um bem leve. Acho que eu não estava aqui ainda. Mas digamos que um terremoto maior, nunca, acho que na história a gente desconhece. Até pela área que a gente está, geográfica, né? Mas caso aconteça, a gente não tem preparo aqui, né? Muito provavelmente as obras não estão contando com isso no seu plano de riscos. As casas não foram construídas contando com isso, né? Vocês já viram no Japão, lá é uma área de muito terremoto. O que acontece? Eles já fazem as construções, os prédios já tem mola para aguentar, né, o impacto. Quer dizer, eles sabem que o risco de ter um terremoto é alto, logo eles fazem formas para contornar. Aqui no Brasil, a gente tem um risco tão baixo de acontecer que a gente não tem preparo. E provavelmente, se acontecer, não tem nenhum plano de riscos nas cidades para dizer o que fazer, né? Então, aqui a gente, por exemplo, não tem planejamento nenhum. Se acontecer um terremoto, como é que a população reage? Ninguém sabe. Cidades que costumam ter bastante terremoto, as cidades já são preparadas, as pessoas já têm treinamento, elas já sabem o que tem que fazer, né? Em 2017, eu fui uma viagem por um projeto aqui da UFOPA, em Lima, no Peru. E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que no hotel disseram, olha,
Em caso de terremoto, aqui é a área de encontro. E apontaram lá para onde era. Como aqui a gente não tem costume nenhum, o que aconteceu comigo? Me assustei. Porque tem previsão? Não é que tenha, né? Eles não sabem. Mas como lá é uma área de terremoto, eles têm todo o preparo, e eles instruem as pessoas para o que fazer. Aqui, como não é, a gente não instrui. Mas, muitas vezes, aquele risco baixíssimo, caso ele aconteça, ele tem um impacto alto. Nesse caso, eu preciso planejar também o que eu vou fazer. Agora, não é tão comum assim. No geral, a gente olha para aquilo que tem maior chance de acontecer, né? Então, se eu tenho uma equipe pequena e eu pago pouco para os funcionários, e está tendo uma concorrência alta, está cheio de emprego aí de trabalho remoto, para programador, pagando melhor do que eu pago, eu sei que eu tenho um risco que, do dia para a noite, do funcionário dizer tchau e eu não ter outro para substituir. Então, eu tenho um risco alto disso acontecer. Eu vou olhar para isso. Então, no geral, os gerentes de projeto fazem isso, mas isso não é tão aconselhável assim. No geral, o que o PMBOK diz eu tenho que olhar para tudo, e principalmente eu tenho que olhar, por mais que o risco seja baixo, se o impacto for alto, eu tenho que olhar para ele. E o contrário também, né? Muitas vezes o risco é alto, mas se o impacto é baixo, talvez eu não tenha que me preocupar tanto, porque por mais que aquilo aconteça, eu sei que o impacto é baixo. Então, o gerente de projeto, ele sempre vai estar olhando também para essas duas variáveis. O risco daquilo acontecer, né, dele se materializar, e o impacto dele no projeto, se aquele risco se materializar. E aí, o gerente de projeto, o que ele vai fazer? Ele vai elencar os riscos e ele vai dizer o impacto e a probabilidade disso acontecer. Depois ele vai documentar tudo isso e vai categorizar os riscos, né? Ele vai ter que dizer se esse risco é um risco técnico, se ele é gerencial, se ele é organizacional. No geral, ele faz isso em um documento, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que isso é feito. Certo? Então, no planejamento é definir os riscos e se preocupar se esse risco ele é alto, se ele é baixo e qual é o impacto dele no projeto. No geral, as categorias de risco, o PMBOK ele elenca para a gente para quando o gerente de projeto for fazer pela primeira vez, ele tenha uma ideia do que ele tem que pensar, de possíveis riscos. Então, quando a gente fala de riscos técnicos, a gente tem que se preocupar com os requisitos, com a tecnologia que vai ser utilizada, com a complexidade do projeto, das interfaces, com o desempenho, com a confiabilidade da aplicação, com a qualidade. Por exemplo, eu tenho o risco de terminar o projeto e o desempenho ser ruim. E aí, quando tiver 10 pessoas simultâneas no projeto, o sistema cai. Isso é um risco de desempenho. O que eu faço para tratar esse risco? Eu vou contratar um bom servidor, eu vou instalar lá na AWS e vou contratar o melhor plano para que eu tenha balanceamento de carga e que não corra risco de cair. Eu vou fazer muitos testes, vou fazer um teste de estresse com 1000 pessoas simultâneas ali para ver se a aplicação aguenta, dá respostas. Então, quando eu pensar em risco técnico, eu tenho que pensar nisso, nos riscos de requisitos, na tecnologia. É a primeira vez que a equipe vai trabalhar com a tecnologia, então eu tenho risco alto de atraso. Ou é uma tecnologia atrasada, que está em desuso, tenho risco de dar problema e não ter a quem recorrer. Eu tenho risco se o sistema for complexo, né? Eu tenho que pensar qual a complexidade desse sistema. Quanto mais complexo é o sistema, mais arriscado ele vai ser, mais eu tenho que ter planos para tentar minimizar os riscos relacionados a isso. Posso pensar também na categoria de riscos externos, que independe da equipe, mas que pode impactar o meu projeto. Por exemplo, fornecedores, se eu precisar comprar alguma coisa, riscos de regulamento, riscos do mercado, e se ninguém quiser meu produto, né? Riscos com cliente, riscos com clima, né? Estou aqui e se acontecer um furacão? Veja que eu só estou falando coisa ruim, né? Mas é porque o gerenciamento de riscos ele tem que pensar nessas coisas todas, né? Não é uma atividade tão legal de ser feita, porque a gente
no geral, tem essa mania de dizer, vira essa boca para lá, não quero nem pensar nisso, mas aqui o gerente de projeto ele precisa se debruçar sobre isso. Riscos organizacionais. Se esse projeto ele tem dependência de outro, se esse projeto precisa de determinados recursos, né, determinadas pessoas para atuarem, e se eu não tiver essas pessoas? No tempo que eu precisar, né? Financiamento, eu preciso para o projeto, se tiver corte de verbas, é um risco, né? O que vai ser feito? Riscos de priorização, às vezes o projeto, principalmente isso ocorre dentro de empresas maiores, quando tem vários projetos simultâneos, muitas vezes o projeto ele pode ser despriorizado, e aí você tem um risco ali de como contornar isso. Riscos da parte de gerenciamento de projetos, de planejamento, de errar o planejamento, de errar o controle, problema de comunicação, que é algo que sempre acontece, né? Um risco que precisa ser olhado, porque comunicação, no geral, é um grande problema, e aí o gerente de projeto ele já tem que prever. E se tiver problema de comunicação, o que eu vou fazer? Vou criar um grupo de WhatsApp para colocar todo mundo junto, vou criar uma ata que todo mundo tem que ler, vou ter reunião diária para que todo mundo possa compartilhar o que está fazendo. Então, o gerente de projeto ele precisa pensar em como ele vai contornar. Na primeira vez que a gente vai fazer uma lista de riscos, além de ser difícil mesmo a atividade, como eu falei para vocês, que a gente não gosta muito de olhar, no geral, para possíveis problemas, e aqui a gente precisa fazer isso, mas a gente também tem dúvida do que é risco. Então, essa matriz, ela nos ajuda a pensar. Eu tenho que pensar em riscos de tecnologia, eu tenho que pensar em riscos de mercado, eu tenho que pensar de risco com as pessoas, né, com os recursos, eu tenho que pensar em riscos de estimativa, e se eu errar a estimativa, o que eu vou fazer? Então, isso aqui, no geral, essa WBS, que essa estrutura analítica dos projetos, ela nos ajuda a pensar em possíveis riscos para uma organização. Beleza. Já fiz o planejamento, já sei os riscos que eu vou fazer, aí eu vou entrar na fase que eu tenho que identificar esses riscos. Essa matriz, essa estrutura, ela nos ajuda. Nesse processo de identificação, o que eu tenho que fazer? É um processo que ele é contínuo, iterativo, né? Eu preciso envolver todas as partes interessadas. Se eu for um gerente de projeto, eu tenho que chamar toda a minha equipe, porque às vezes o gerente de projeto ele não está vendo algo que a pessoa que está lá na ponta, que o programador, que o analista de banco de dados, que a pessoa do TERT está vendo. Então, tem que estar todo mundo junto mesmo. Tem que fazer isso durante as fases de iniciação do projeto, né, no planejamento. E, no geral, é bom fazer quando a gente já tem a ideia do escopo do projeto. Quais são as principais técnicas e ferramentas? É fazer reunião, que eles chamam da técnica Delphi, né? Fazer uma análise SWOT. O que é essa análise SWOT? Essa análise SWOT, em português, a gente chama de matriz fofa. O que é isso? São os pontos fortes e os pontos fracos do projeto, as oportunidades e ameaças. Então, é fofa porque é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, o gerente de projeto, ele tenta pensar quais são as forças que o projeto dele tem, quais são as oportunidades, que é o lado bom, mas, ao mesmo tempo, ele tem que pensar nas fraquezas e nas ameaças, e as fraquezas e as ameaças do projeto é que vão fazer com que o gerente de projeto ele consiga pensar no que fazer, né? Porque ele tem que pensar nas forças e nas fraquezas e ameaças do projeto dele. Por exemplo, ele tem uma fraqueza que ele somente tem uma pessoa especialista em design. É uma fraqueza do projeto dele, porque se aquela pessoa sair, o que acontece? Só tem ela que entende daquilo. Então, ele tem que pensar, principalmente para fazer gerenciamento de risco, nas fraquezas e nas ameaças ao projeto. Como resultado, ele vai ter uma lista de riscos identificados e listas de respostas possíveis àquele risco. Então, ele identifica e tenta pensar no que ele vai fazer. Para ele pensar e tomar decisões, ele precisa fazer 2 tipos de análise. Uma primeira qualitativa e uma segunda quantitativa.
A análise qualitativa é um processo responsável por priorizar os riscos através da avaliação da probabilidade da ocorrência e do impacto. Ou seja, ele vai priorizar aqueles riscos baseados na probabilidade do risco acontecer e no impacto caso ele aconteça. Ele vai matar uma matriz que vai apresentar a importância de cada risco, vai avaliar, e ela é qualitativa por quê? Porque é uma opinião, né? Não deixa de ser, eu não vou quantificar, eu vou dar uma opinião. Será que se esse risco acontecer, o impacto é alto, médio ou baixo? Não deixa de ser opinativo, né? Com isso, eu vou categorizar os riscos, ou seja, muitas vezes o gerente de projeto ele não vai conseguir dar atenção a todos os riscos, que é muita coisa para ele gerenciar, mas aqueles que têm uma prioridade maior, esse ele vai ter que gerenciar. Ele vai ter que avaliar a urgência dos riscos, né? Aqueles que exigem uma resposta de curto prazo, ou seja, está perto de acontecer, ele já precisa tomar alguma ação. O resultado dessa análise qualitativa vai ser um registro dos riscos, vai ser uma lista de riscos categorizados e priorizados de acordo com a probabilidade dele acontecer e do impacto. Por exemplo, um risco que tem alta probabilidade de acontecer e que, se acontecer, tem um alto impacto no projeto, esse aqui ele tem que se preocupar. Agora, um risco que tem probabilidade baixa de acontecer, e se acontecer, o impacto no projeto não vai ser alto, vai ser baixo, esse aqui ele pode deixar ali de escanteio, vai se preocupar, mas não muito, né? Porque ele sabe o que vai acontecer. Então, o que essa matriz de probabilidade e impacto vai fazer? Ela vai cruzar a informação entre a probabilidade do risco acontecer e o impacto dele acontecer. Por exemplo, um risco que ele tem uma probabilidade alta de acontecer e o impacto dele é alto, está aqui na zona vermelha, ele tem que se preocupar. Agora, um risco que a probabilidade dele acontecer é baixa, 10%, por exemplo, e o impacto é muito baixo, ele está aqui na zona verde. Agora, esse risco, ele tem uma probabilidade de 90% de acontecer. O impacto dele é baixo, mas ele tem uma probabilidade de 90% de acontecer, eu tenho que olhar para ele, né? Porque a chance dele acontecer é alta. E aí ele já fica aqui no médio. Então, eu tenho que me preocupar sempre em analisar a probabilidade daquele risco acontecer com o impacto. E aí eu vou fazer esse cruzamento de informação e se cair aqui na zona vermelha, aí eu tenho que ficar monitorando, porque provavelmente isso tem chance alta de impactar o meu projeto. Beleza. Daqui a pouco a gente vai ver uma matriz aqui que vai ficar mais claro isso para vocês. Depois que eu faço análise qualitativa, para aqueles riscos que seja possível, eu vou fazer uma análise quantitativa. No geral, eu vou fazer análise quantitativa somente naqueles que foram priorizados na análise qualitativa, ou seja, aqueles que estão lá na zona vermelha, que tem alta chance de acontecer, se acontecer, o impacto é alto. Aí, eu vou ter que tentar analisar os efeitos dos riscos, se ele acontecer, eu vou ter que quantificar. Para quê? Porque eu tenho uma noção do quanto eu vou gastar, mesmo do qual é o impacto financeiro desse risco no meu projeto. E aí eu vou ter que quantificar os possíveis resultados do projeto, as probabilidades, eu vou ter que avaliar a probabilidade, eu vou ter que identificar os riscos que existem maior atenção, eu vou ter que determinar a melhor decisão de gerenciamento de projeto quando condições e resultados forem certos. Então, a análise quantitativa, para aquilo que for possível, eu vou tentar quantificar mesmo em valor. Uma das formas mais utilizadas é uma técnica chamada simulação de Monte Carlo, ou a análise de árvore de decisão. Basicamente, qual é o resultado? É uma lista priorizada dos riscos quantificados, e aí eu vou ter que ter uma reserva financeira, tanto de custo quanto de tempo, para que, se aquele risco aconteça, eu possa recorrer. Eu vou ter que verificar a probabilidade do projeto ainda alcançar esses seus objetivos, se esse risco acontecer, e as tendências desse risco ocorrer ou não. Vamos ver um exemplo aqui de um risco onde eu tenho que tomar uma decisão e eu vou precisar quantificar, né? Algumas coisas eu vou conseguir
quantificar. Por exemplo, na construção civil, eu estou fazendo um muro, né? E aí, é uma área de muito alagamento. E se eu fizer um muro sem colocar reforço, eu gasto R$ 1.000. Mas, se esse muro cair, eu tenho um prejuízo de R$ 1.000, porque o muro caiu. Tem um risco grande desse muro cair? Tem, porque está sendo construído em uma área de muita alagação e está construindo na areia. O risco desse muro cair é praticamente 70%. Né? Então, eu consigo quantificar. É R$ 1.000 para fazer o muro. Eu tenho risco de 70% desse muro cair. Então, eu tenho R$ 700 ali. Se eu não fizer nada, R$ 700. É o valor desse risco. Se eu colocar umas estruturas de reforço nesse muro, eu vou gastar mais R$ 500. Em vez desse muro ser 1.000, ele vai ser 1.500. Mas vejam que aí eu consigo, com esses reforços, minimizar o risco dele cair para 10%. Se não fizer reforço, ele tem um risco de 80% para cair. O que eu vou decidir, né? Se eu tiver dinheiro e eu olhar para o risco que tem daquele muro cair, eu vou dizer, olha, faz o reforço. Em vez de ser 1.000, eu vou gastar 1.500, mas eu minimizei muito o risco do muro cair. Agora, se eu não tiver o recurso, eu vou dizer, olha, Deus abençoe, gasta esses R$ 1.000 aí, e se Deus quiser, esse muro não cai. Quer dizer, estou jogando aí para a minha fé, estou jogando para a sorte, para os deuses, porque eu assumi o risco, né? Então, tem forma de quantificar. E uma das formas é essa forma do valor esperado, que eu citei um exemplo ali por alto no muro, e aqui a gente vai ver detalhado. Por exemplo, eu vou construir um sistema. Só que, para tentar minimizar os riscos do sistema, se eu fizer um protótipo dele, eu vou gastar mais, mas eu diminuo o risco de dar problema. Agora, se eu fizer sem protótipo, eu vou gastar menos, só que eu tenho um risco maior de dar problema. Então, vamos lá. Eu tenho um sistema. Para fazer um protótipo, eu vou gastar R$ 200.000. Se eu não fizer, zero. Né? Se eu fizer com protótipo, o risco de falha no sistema é de 35%. E se ocorrer essa falha, o meu impacto é de 120 mil. Então, vejam lá, faço com protótipo, gasto 200 mil, o risco de acontecer é 35%, se acontecer é 120 mil, que vai acontecer. Então, vamos lá, se eu optar com protótipo, eu tenho 35% de chance de acontecer em cima desses 120 mil, mais os 200 mil aqui, que eu vou gastar com protótipo. Então, 200 mil, mais 42 mil, né, que é o 35% vezes 120. Então, aqui eu tenho R$ 242.000 de gasto. Agora, se eu decidir fazer sem protótipo, o meu risco de falha é 70%. E se falhar, o meu impacto é de 450 mil. Então, 70 vezes 450 mil, 315 mil sem protótipo. Então, qual é o custo do meu risco aqui? Se eu fizer com protótipo, o custo, se acontecer o risco, é de 242 mil. Se eu fizer sem protótipo, é de 315 mil. Agora, se eu fizer com protótipo, eu tenho um risco de 35% de acontecer. Se eu fizer sem protótipo, o meu risco dobra, é de 70%. O que eu vou decidir? Bom, se eu tiver, sempre o gerente de projeto ele vai ter que olhar para o recurso financeiro dele. É claro que se ele tiver dinheiro à disposição, a decisão fica mais fácil. Ele vai gastar. É melhor ele fazer o protótipo. Porque ele fazendo o protótipo, ele minimiza a chance de dar problema. E se der problema, o impacto ainda é menor, de 242 mil. Se ele fizer sem protótipo, se não ocorrer falha nenhuma, ele ficar ali nos 30%, que não cai não tem falha, beleza, ele não gastou nada. Agora,
Se ele cair ali nos 70%, que se a gente lembrar lá da aula de probabilidade, a gente sabe que a chance de 70% de acontecer é bem maior que 30%, e que sempre tem uma tal de lei de Murphy, que quando pode dar errado, dá errado, e se ele cair aqui, ele vai ter um prejuízo de 450 mil, e ele tem a chance de ter esse prejuízo de 70%, né? É isso, o gerente de projeto ele vai ter que fazer esses cálculos e ele vai ter que decidir. Se ele tiver dinheiro para investir, por isso que quando ele faz gerenciamento de risco, ele tem que dar ciência para o cliente que, em ele tratando aquele risco, o projeto vai encarecer. Agora, a chance de acontecer um problema é menor, né? É igual quando a gente vai comprar algum produto. Aí dizem para a gente, olha, essa caneta aqui ela é mais barata, mas a chance dela dar defeito é maior. Agora, essa caneta aqui ela é mais cara, agora a chance dela dar problema é bem menor. Aí a gente tem que decidir, a gente vai ter que olhar para o nosso bolso. Se a gente vai querer arriscar comprando algo de uma qualidade mais duvidosa, ou se a gente vai querer investir em uma marca mais conhecida, só que a gente vai ter uma despesa maior, né? Então, gerenciar riscos também passa por isso, por essas decisões. E aí tudo impacta lá o custo do projeto, porque quanto mais eu vou gerenciar riscos, também é investir, também é gastar, né? Mas o gerente de projeto, ele vai tratar todos os riscos? Não. Tem alguns riscos que ele vai evitar, tem alguns que ele vai tratar, e tem alguns que ele vai dizer, quer saber, vou pôr na mão de Deus, né? E como é que ele vai decidir isso? Quais as ações que ele pode fazer? Bom, existem algumas ações para aumentar a oportunidade e reduzir as ameaças e objetivos do projeto, né? Como técnicas e ferramentas, estão disponíveis várias estratégias de resposta ao risco. A primeira, e que teoricamente é a melhor, é evitar. Só que evitar envolve mudanças no plano de gerenciamento do projeto para eliminar a ameaça, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um risco de requisito, a gente vai ter que esclarecer o requisito, vai ter que obter informação, vai ter que melhorar a comunicação, com o objetivo de evitar, aquele risco não vai acontecer. Agora, a gente pode, por exemplo, simplesmente transferir o risco para alguém. Aí exige a passagem do impacto negativo de uma ameaça para terceiros, juntamente com a propriedade da resposta. Por exemplo, seguro. No geral, eu vou fazer um prédio, né? Envolve um risco, né? Envolve risco de ter acidente, envolve risco de ter algum problema da natureza, impactar no projeto, que, no geral, o construtor faz. Ele faz um seguro. Quando ele faz o seguro, o que ele faz? Ele transfere o risco para outra pessoa. Ele transfere o risco para o banco, por exemplo, né? Então, a construção dele está segurada, se acontecer alguma coisa, quem vai pagar é o banco. Ou quando a pessoa compra um carro, ela tem um risco de sofrer um acidente, do carro dela ser roubado. O que ela faz? Ela faz o seguro. Ela transferiu o risco que é dela, de ter que lidar com um acidente, pagar os danos materiais de um acidente, de ter que comprar o carro novamente, outro carro, se o carro dele for roubado, que era dela, ele transfere para o banco. Ele paga uma mensalidade, mas o risco do todo é do banco. Então, uma possibilidade é a transferência de risco, eu passo para outro. Claro que isso tem um custo, mas é uma forma de tentar minimizar riscos, né? Eu vou trabalhar com uma construtora, vou construir 3 casas aqui, eu sei que tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou transferir esse risco de possíveis problemas para a minha seguradora, né? Isso é até interessante, onde tem, não sei se vocês lembram, já tem um tempo, já deve ter uns 6, 7 anos, uma época que caiu uma ciclovia lá no Rio de Janeiro. E aí, na entrevista, a pessoa responsável lá da prefeitura, ela disse que no Brasil não costuma se segurar obras públicas, que isso é algo muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Não se faz uma obra pública sem seguro. Então, se cai a ciclovia, no Brasil, como não tem seguro, esse ônus vai para a prefeitura ou para a empresa. Mas se fosse no outro país, eles transferem esses riscos. Se caiu a prefeitura, se caiu a ciclovia,
Quem vai pagar isso é o banco, porque essa construção da ciclovia, essa ciclovia estava segurada, né? Então, eles trabalham muito com transferência de riscos, que é algo que não é tão comum ainda aqui no Brasil. Uma outra forma de lidar com riscos é mitigar. O que é mitigar? É tentar reduzir a probabilidade daquele risco acontecer ou o impacto dele se ele acontecer, né? Exemplo, adoção de processos menos complexos, realização de mais testes, escolha de fornecedor mais estável. Por exemplo, eu preciso, para o meu projeto, adquirir 2 novos computadores. Tem o risco de ter um problema com o fornecedor. Mas se eu comprar esse computador em uma loja mais conhecida como uma Dell, Samsung, na loja lá da empresa, eu tenho menos risco de dar problema do que se eu comprar ali num colega meu que disse que tem 2 computadores novinhos que ele conseguiu e que está pela metade do preço da loja. Se eu compro lá, eu tenho risco desse computador ser roubado, desse computador estar com defeito e eu estar sendo enganada. Então, eu estou assumindo muito mais riscos. Então, eu posso mitigar riscos, por exemplo, escolhendo fornecedores de confiança, realizando mais testes, por exemplo, em vez de deixar 3 dias para testar o meu sistema antes da implantação, reservo 3 semanas de teste ali para minimizar o risco de entregar um sistema com problema. Então, eu posso também, eu não tenho como evitar, eu não tenho como transferir, mas eu tenho como mitigar, fazer com que a probabilidade daquele risco acontecer seja menor. Uma outra estratégia de resposta ao risco é explorar, quando eu tento eliminar a incerteza associada a um risco positivo específico, fazendo com que oportunidades definitivamente aconteçam. No geral, eu exploro quando é um risco positivo. Designação do recurso mais capacitado para o projeto, a fim de reduzir o tempo, aumentar a qualidade de uma funcionalidade do projeto, por exemplo. Eu tenho risco de vir o melhor desenvolvedor para o meu projeto. Eu vou tentar fazer o máximo possível para esse melhor desenvolvedor vir, né? Eu tenho o risco com uma funcionalidade. O que eu faço? Eu vou testar muito aquela funcionalidade para tentar minimizar o problema. Um outro tipo de resposta ao risco é melhorar. Quando eu faço isso, quando eu aumento a probabilidade dos impactos positivos através da maximização dos principais acionadores. Antecipar a compra de equipamento para garantir preços mais baixos, por exemplo. Então, eu sei que eu preciso de 2 computadores. Se eu deixar para comprar esses 2 computadores, digamos que a Black Friday funcione aqui no Brasil. No dia da Black Friday, eu tenho risco de ter um desconto melhor, risco positivo. Então, eu tento aumentar a probabilidade disso acontecer. Eu posso compartilhar os riscos, atribuição da propriedade a terceiros que possam capturar melhor a oportunidade em benefício do projeto. Formação de parcerias, equipes, por exemplo. Eu tenho... Na minha equipe, eu só tenho o Lucas que sabe trabalhar com design. Só ele que sabe trabalhar com interface. Ninguém mais sabe fazer isso, né? Eu tenho esse risco que se o Lucas sair do projeto, ferrou. O que eu posso fazer? Eu posso terceirizar essa parte do front-end. Eu posso estabelecer uma parceria com outra empresa que, caso o Lucas saia, eles assumam essa funcionalidade, essa parte do projeto do front-end. Então, a resposta ao risco é compartilhar a minha decisão. Não fico só comigo. Eu passo esse risco adiante. E posso também aceitar os riscos. O que é o aceitar? É quando eu digo, não tenho o que fazer. Agora, eu posso fazer uma aceitação passiva ou uma aceitação ativa. Na passiva, eu não faço nada. Eu deixo a equipe do projeto tratar, deixo por conta e espero que nada aconteça, né? A equipe me diz, olha, a gente não sabe programar em Python, não. E esse projeto é em Python. Beleza, vamos para lá programar. Se acontecer alguma coisa, aí você me chama. É uma aceitação passiva, não fez nada. Agora, numa aceitação ativa, eu estabeleço uma reserva para contingência, inclusive as quantidades de tempo, dinheiro ou recurso para tratar as ameaças ou oportunidades conhecidas.
A equipe vai lá e diz assim, olha, não sei Python, vai ser a primeira vez, a gente vai tentar aqui. Eu digo, beleza, vamos lá. Só que, em paralelo a isso, eu tenho uma reserva aqui financeira, porque se o projeto atrasar, eu vou contratar especialistas em Python para ajudar a equipe. Eu tenho uma reserva de tempo que, se eu ver que não está saindo, eu vou colocar a equipe em capacitação para depois começar. Então, eu até deixo rolar, mas quando eu vejo que aquele risco ali aconteceu, eu tenho algo a fazer. Então, eu posso aceitar, eu posso transferir, eu posso mitigar, eu posso compartilhar. Então, vejamos aqui alguns exemplos para a gente entender a estratégia. Por exemplo, remover uma atividade do projeto. Eu vejo ali que tem uma atividade super arriscada, que eu tenho uma integração com a base de dados do CPF, da Receita, e aí ninguém nunca fez isso na equipe, ninguém sabe fazer. Eu acho melhor evitar. Quer saber, a gente não vai integrar esse CPF com a base da Receita, não. Evitei. Tirei a funcionalidade, essa integração. Se for possível, é uma forma de tratar o risco, eu evito ele. Uma outra forma é mitigar, ou seja, quando eu vou tentar fazer com que aquela ameaça se torne menos possível de acontecer. Atribuir um membro da equipe a tarefa de visitar fornecedores para compreender e identificar problemas o mais cedo possível. Então, eu sei que eu tenho risco do fornecedor não me entregar o que eu preciso. Só que eu preciso tentar identificar, caso isso aconteça, eu preciso identificar o mais cedo possível que ele não vai me entregar. Então, eu coloco uma pessoa para ficar em contato direto. O que eu fiz? Eu mitiguei o risco. Continua até a chance disso acontecer, mas, se acontecer, eu vou saber logo, porque tem uma pessoa que está ali só de olho nisso. Eu mitiguei o risco. Eu posso remover um recurso problemático do projeto. Aí eu evito. É a primeira vez aqui que o Lucas, a Aniele e a Keilane vão trabalhar. A Aniele sempre dá problema, ela não briga com todo mundo da equipe. E aí eu já sei disso. Se eu puder, o que faz para evitar? Tira a Aniele da equipe. A Aniele não vai trabalhar nesse projeto não, porque ela vai dar problema. Evitei o risco, que eu sei que tem grande chance de acontecer, de uma pessoa que costuma causar algum tipo de problema na equipe. Terceirizar um pacote de trabalho para ganhar uma oportunidade. Eu sei que ninguém sabe fazer essa parte de interface, terceirizo. Contrato outra pessoa para fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu compartilhei o risco, não está só comigo, está comigo e com essa empresa que eu contratei. Notificar a gerência de que haverá um aumento no custo caso um risco ocorra e nenhuma ação seja tomada para evitar. Eu aceitei o risco. Disse, olha, gerente, só tem o Lucas aqui que trabalha com integração. Se ele pedir demissão, o projeto vai aumentar, porque eu vou precisar contratar outra pessoa. Aceitei o risco. Tem um risco ali do Lucas pedir demissão, mas eu aceitei. Já avisei meu chefe que isso pode acontecer, e se acontecer, já está todo mundo ciente que o custo do projeto pode aumentar. Então, eu aceitei o risco. Posso transferir, pedir ao cliente que faça alguma parte do trabalho. Meio difícil convencer, mas, olha, essa parte aqui, essa parte de teste é contigo. Beleza? Aí, transferir o risco ao cliente. Aí vem a tarefa, elaborar a planilha de riscos do seu projeto de acordo com o template e modelo disponíveis no SIGA. Qual é a tarefa? Vocês pensarem nos riscos do projeto de vocês. Mas como é que vocês vão fazer isso? Eu nunca fiz essa análise de risco. Lá no SIGA, na tarefa, vai ter uma planilha preenchida. Aí está lá, lista de riscos preenchida. Deixa eu mostrar aqui para vocês o template dele. Deixa eu ver se carregou. Está aqui a planilha. Não sei se está dando para vocês enxergarem. Deixa eu tentar aumentar aqui o zoom. Tá. A planilha ela vem assim, a categoria de riscos. Essa categoria ela pode ser de software, que é riscos tecnológicos, pode ser de projeto, se for alguma coisa relacionada a prazo, pode ser de organização, pode ser externo. Aqui
a planilha ela já diz para vocês, a de vocês vai estar em branco, mas ela já vai estar com essa categoria para dizer qual é o tipo de risco que vocês vão elencar. Por exemplo, se alguém que o projeto for desenvolvimento de software, pode dizer que tem um risco que a tecnologia é complexa. Se a tecnologia é complexa, qual a probabilidade desse risco acontecer? Aí vai ter que classificar pequena, média ou grande. Se ele acontecer, qual é o impacto no projeto? Né? E aqui vocês vão descrever uma descrição. Nesse caso aqui do exemplo, ele diz, olha, será um dos primeiros projetos da equipe que utilizará o framework da Moselle. Será preciso capacitar os membros da equipe em todas as tecnologias. Então, ele está dizendo aqui que tem um risco, que a tecnologia é complexa, que nunca foi feito algo parecido e tem a probabilidade média e impacto médio se isso acontecer. Aí, outro exemplo de risco, tem um risco aqui da metodologia do desenvolvimento. O projeto utilizará a metodologia ágil. Essa metodologia traz algumas características como interações menores, elicitação e desenvolvimento parcial da necessidade dos clientes. Como trata-se de uma metodologia diferente da tradicional utilizada, traz consigo alguns riscos e necessidades de adaptação. Aí ele diz que a probabilidade de acontecer é pequena, mas o impacto, se isso acontecer, né, se for, pode ocorrer um atraso, então o impacto é alto. Aí, assim vai colocando alguns riscos, indisponibilidade de recurso. Durante o projeto, pode ocorrer a saída por qualquer motivo de algum membro da equipe. Essa saída pode causar uma sobrecarga do trabalho para os membros restantes e, consequentemente, um atraso no cronograma. A probabilidade diz que é média, então tem chance de perder recurso, e o impacto no projeto, se isso acontecer, é alto, né? Aqui, a produção do sistema será realizada no cliente. A produção do sistema será realizada no cliente. Deve-se tentar reproduzir o máximo esse ambiente no cérebro para evitar problemas na implantação do sistema. Então, o que ele está dizendo? Ele vai desenvolver num lugar e vai ter que implantar no outro. Tem um risco. A probabilidade desse risco acontecer é pequena, mas se der problema, o impacto é alto. Beleza, elencou. E esses riscos aqui, quando a gente faz esse trabalho, pode ser de qualquer tipo. Pode ser um risco. Tem uma pessoa no projeto que costuma dar problema. Tem o risco de não conseguir conciliar as atividades. Aí, beleza. Aí, o que ele faz aqui? Ele faz uma ordem de prioridade de acordo com essa combinação aqui. Se é médio, se há o risco de acontecer. E para cada um desses riscos, tem que definir as ações, né? Então, no risco 3, que é esse aqui, risco do projeto, que ele tem impacto alto de sair pessoas, o que vai ser feito? Tem que monitorar constantemente os fatores que podem ocasionar a saída de um membro, informar todos os envolvidos, quais são as ações para esse risco se acontecer, né? Para o risco da equipe não saber lidar com aquela tecnologia. Realizar treinamento, apoio do líder técnico para a equipe de desenvolvimento. Para o risco de 5, qual é o risco 5 aqui? Saída do membro da equipe, aí ele faz as ações. Negociar com o cliente, informar todos os envolvidos, e definir essas ações tem que ser feito para todos, de acordo com a ordem aqui. Por que não está em ordem? Por que ele põe risco 3, depois 1, depois o 5? Porque ele vai priorizar. Desses riscos aqui, qual ele vai tratar? Qual é a ordem de prioridade? Com que ele vai se preocupar mais? Aqui, nesse exemplo, ele se preocupa mais com o 5, com 3, né? Depois ele se preocupa com 1. E por que ele se preocupa mais com 3, por exemplo, do que com o 6? Porque o 3, ele tem uma probabilidade média de acontecer e o impacto é alto, ou seja, ele é um risco que tem que olhar. Mais do que um que, por exemplo, 2, que tem uma probabilidade pequena de acontecer. Então, ele vai sempre olhar. Não tem nenhum desses riscos aqui no exemplo que a prioridade a probabilidade dele acontecer seja alta e o impacto seja alto. Porque se tivesse, seria esse risco que teria em primeiro lugar aqui. Em primeiro lugar, sempre vai ser aquele risco que a probabilidade dele acontecer é alta e o impacto é alto também. Então, lá no SIGA vai ter uma planilha, só que a de vocês vai estar em branco, né? Deixa eu ver aqui.
Vai estar assim. Não vai estar preenchida, mas aqui vocês sabem que o risco, ele tem as instruções aqui, e vocês vão elencar pelo menos 2 ou 3, e depois vão ter que definir... Opa, desculpa, a gente, aqui. É na aba plano de risco, tá? A gente tem aqui versão, mas vocês vão preencher a aba plano de risco. Aí vocês vão dizer qual o fator, a descrição, e aqui, para cada risco, elencar as ações que vão fazer para tratar. Ou dizer, esse risco aqui eu não vou tratar. Professora, eu não sei, no meu projeto eu não estou conseguindo visualizar muito. Pensem pelo menos uns 2 riscos que vocês acham que poderia acontecer. Desde não ter tempo para se dedicar ao projeto, e aí o que que faz? Não ter conhecimento técnico para fazer a implementação, para quem disse que ia fazer um sistema. Então, riscos são exemplos de itens que podem acontecer e que o gerente de projeto não é que ele vai se preocupar com tudo, mas aqueles que têm probabilidade alta, impacto alto no projeto, se acontecer, esses ele tem que olhar com mais cuidado, porque esses são os riscos que podem ocasionar um problema mais sério no projeto dele. Os demais, se tem a probabilidade baixa e o impacto baixo, ele não tem por que ficar gastando tempo e energia com riscos assim, tá? Então, tem um exercício lá no SIGA, como sempre, né? Que é elaborar a planilha de risco do seu projeto de acordo com o template e modelos disponíveis. Então, lá no SIGA tem ele preenchido para dar uma ideia para vocês de como é, e tem a planilha em branco. Pode falar, Nelly. Professora, eu estou com dúvida da atividade que ficou. A senhora mostrou lá 3 modelos de Orçamento? orçamento. Eu posso usar um daqueles modelos para me fazer lá naquele documento que a senhora postou lá no CIGAR? Ou é para fazer naquele modelo que está no CIGAR? Não, você pode fazer até numa planilha à parte mesmo. Aquele do cigarro é só um exemplo. Assim. Mas se eu quiser fazer naquele escopo lá do documento, naquele template lá que a senhora colocou do cigarro, também pode? Pode também. Ah, tá, Pode entendi. também. Mais alguém com dúvida? Gente, esse da lista de riscos eu acho que vai gerar dúvida, não quando vocês forem fazer. E aí, se gerar dúvida, mandem lá no grupo, tá? Porque esse daí, eu confesso que as primeiras vezes que eu fui fazer gerenciamento de risco, eu tinha dificuldade. E a minha dificuldade era justamente pensar, não querer pensar em coisas que pudessem dar errado, né? E aí, uma dessas listas de risco preenchida foi uma que eu fiz no local que eu trabalhava antes, né? Trabalhava com isso, mas era algo que eu confesso que eu não gostava tanto assim de fazer, não, porque eu não queria acreditar, não queria pensar que aquelas coisas poderiam acontecer, né? Porque quando a gente vai fazer algo novo, a gente quer acreditar que tudo vai dar certo, né? E aqui é o momento da gente olhar e começar a pensar nas coisas que podem dar errado, mas não para desistir, e sim para ter planos para fazer, caso ele ocorra, plano para tentar minimizar os riscos dele ocorrer, e é uma das tarefas de gerência de projetos mais importantes, mas, ao mesmo tempo, é uma das mais negligenciadas, porque, no geral, os líderes de projetos, gestores de projetos, eles não querem fazer isso. E aí só se vê a importância disso quando algo ruim acontece, né? Por exemplo, quando... E, assim, das coisas mais simples às coisas mais problemáticas, né? Uma enchente numa cidade, por exemplo, que a gente viu nas notícias recentemente, né, em Petrópolis, em Minas Gerais, em várias cidades, e até aqui na região. Né? Aqui na região é até um exemplo, a gente sabe que todo ano tem cheia, mas, ao mesmo tempo, é como se não soubesse, porque a gente não vê um plano para tentar minimizar os impactos disso da parte dos órgãos do governo, né? Então, se sabe que todo ano tem isso, por que não se tem um plano para saber, não
para evitar, porque é a natureza, mas para tentar contornar, para tentar minimizar os impactos, para tentar mitigar, usando a palavra do gestão de riscos, né? Ou quando ocorrem esses grandes desastres que a gente vê nas cidades, parece que não existe um plano para ser seguido, né? Tudo é feito no momento que está acontecendo o problema. E no momento que está acontecendo o problema, no geral, você não pensa direito. Então, é por isso que esses planos de resposta, eles precisam ser feitos no momento que está tudo bem. Porque quando está tudo ruim, você tem dificuldade de tomar decisões. Agora, se você tiver um plano para olhar que diz assim, você tem que fazer isso, isso e isso, você tem que direcionar as pessoas para tal lugar, você tem que ter cestas básicas de tal lugar, você tem que fazer assistência tal, tem que cadastrar ali, fica mais tranquilo de fazer, porque você tem um plano ali a ser seguido. No geral, o que acontece é que não se tem esses planos e se tenta reagir aos problemas quando eles acontecem. E aí a literatura de gestão de projetos diz não. Um gestor de projeto, ele, claro que tem alguns riscos que, como você tem o exemplo da pandemia, que provavelmente ninguém tinha um plano para saber, porque era algo tão remoto, não que não tivesse a chance disso acontecer, mas parecia tão distante a última vez que isso aconteceu, que a maioria, mesmo países de primeiro mundo, não tinham planos para isso, né? Imagine um país de terceiro mundo. Mas, fora essas exceções, muitas coisas se sabe que acontece e não se tem um plano. A gestão e o planejamento de risco, ela vem dizer, não, problemas acontecem, agora você precisa saber o que fazer quando esses problemas acontecerem, né? Ter uma reserva financeira para atuar, ter pessoas para contratar, fazer hora extra e já está acordado isso com a equipe, se isso acontecer, enfim. Pensar em todos os problemas que podem ocorrer e ter planos e ter formas de tentar minimizar ou aceitar aquele risco, mas sabendo o que fazer caso ele aconteça. Tem riscos que tem que aceitar, que não tem como evitar. E nesses casos é fazer um plano para seguir caso ele aconteça, né? E se eu tenho negócio, pago aluguel, e se esse mês eu não conseguir arrecadar o dinheiro do aluguel, o que eu vou fazer? A quem eu vou recorrer? Quem vai me emprestar? Tenho como negociar? Né? Então, é trazer isso, e isso da análise de gerenciamento de riscos é mais uma daquelas coisas que a gente também pode ter para a vida da gente, não só para os projetos ali, mas para os projetos de vida também. Sempre tem o plano A, mas tem um plano B ali. Se der errado, eu tenho um plano B. E se der errado, eu tenho um plano C ali. Né? Porque tem um ditado, né? Eu acho que é um precavido morre depois, não sei. Tem uma coisa assim, mas eu não lembro agora. E aí, o gerenciamento de riscos, o que ele vem fazer é isso. Tenha para dizer, gerente de projetos, tenha precaução. Você fez estimativas que podem não se reagir. O que vai acontecer se elas não forem? Certo? Então, essa que é a lição que fica da aula de hoje. Vamos pensar no que pode dar errado e planejar o que fazer se der. Certinho? Eita, que essa aula de hoje foi mais longa, acho que foi mais de 1 hora hoje, de falação. Só é que faço, vocês fiquem quietinhos. Mas é isso, pessoal. Boa noite para vocês, tarefa está lá. E até a próxima terça. E para quem chegou depois, eu avisei que na aula do dia 17 é a nossa avaliação e a presencial. E não é uma prova mesmo, é só uma atividade que a gente vai fazer lá. Tá bom? Tchau, tchau.